O acampamento de Bearsville. Cerca de 2 horas ao norte da cidade de Nova York, nos arredores da cidade de Woodstock, perto do local do famoso festival de música de mesmo nome, você encontrará os estúdios Bearsville. O estúdio de gravação, que me lembra um celeiro, foi fundado em 1969 por Albert Grohman, um lendário promotor da indústria musical. Grohman é mais conhecido por ter sido empresário de Bob Dylan e por ter orientado a carreira de Janis Joplin e estrelas folk como Peter, Paul e Mary. O sonho de Grohman era construir um estúdio em um ambiente rústico perto da cidade de Nova York, onde artistas de rock pudessem escapar do barulho e das distrações da cidade. Durante muitos anos, o estúdio foi considerado um dos melhores espaços de gravação de música rock do país. Em 2000, Grohman já tinha partido, embora sua esposa, Sandy, ainda comandasse o lugar, mas ele e Dylan foram substituídos por outro tipo de artista, os rappers de Nova York. Respondendo ao mesmo impulso que havia motivado Grohman mais de 30 anos antes, a equipe de produção de hip-hop Trackmasters decidiu alugar o Bearsville por 3 meses. A dupla, formada pelos produtores Polk e Tony, assumiu os estúdios e convidou uma mistura de rappers e produtores estabelecidos e desconhecidos para irem até Woodstock e gravarem com eles. Não havia clubes para ir nem séquitos circulando. Basicamente, era um acampamento de treinamento de hip-hop onde a única agenda era música, música e mais música. Foi assim que eu acabei lá com eles. Um dia, vi Corey Rooney, um produtor e compositor da Sony, e Marquis D, dos Fat Boys, no barbeiro do meu bairro. Eu havia acabado de terminar uma fita demo, então pedi a Corey se poderia tocá-la para eles. Corey concordou, então nos levou para o seu conversível preto, um Mercedes 500 SL, estacionado do lado de fora, e todos nós entramos no carro para ouvir. Poucos segundos depois da primeira música, o telefone de Corey tocou e ele atendeu. Não gostei disso. Ele continuou falando durante a segunda música. Enquanto isso, Marquis parecia desinteressado. Depois de mais algumas músicas, Corey se virou para Marquis e disse, não sei, o que você acha, cara? Está legal, respondeu Marquis, mas eu já tinha visto o suficiente. Eu sabia que eu era um ninguém para eles, mas não ia ficar sentado lá sendo desrespeitado. Devolve minha fita, rosnei, tirando a demo do aparelho de som. Vocês são antiquados. Peguei minha fita e pulei do carro. Foi uma maneira bastante audaciosa, alguns diriam até estúpida, de tratar 2 veteranos da indústria. Eu pensei que nunca mais ouviria falar deles. Mas alguns dias depois, soube que estavam me procurando. Acontece que Corey tinha estado ouvindo, acho que ele era bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo, e havia passado a fita para Polk e Tony. Eles gostaram do que ouviram, disse-me Corey ao telefone, e queriam que eu fosse para o interior do estado trabalhar em música com eles. Fiquei empolgado por eles terem gostado da minha música, mas também parecia uma armadilha. Eu tinha acabado de insultar esses dois, e agora eles queriam que eu fosse para o interior com eles? Parecia uma viagem da qual eu poderia nunca mais voltar. Fiquei indeciso. Meus instintos de rua estavam em alerta máximo, mas Polk e Tony eram produtores respeitados que haviam feito uma série de sucessos com Nas, Will Smith e R. Kelly. Eu realmente queria trabalhar com eles. Convidei Corey e Marquis a voltarem à barbearia para eu poder avaliar a situação antes de me comprometer com qualquer coisa. Quando eles chegaram, não pareciam irritados. Na verdade, eles pareciam muito ansiosos para que eu fosse para o interior com eles. Meus instintos me diziam que eu estaria seguro. Arrumei uma pequena bolsa e parti com eles naquela mesma tarde. Acabei ficando em Bearsville por 18 dias. Albert Grohman pode ter imaginado o estúdio como um retiro, mas meu tempo lá foi um dos períodos mais competitivos e criativos da minha vida. Cheguei em Bearsville como um MC cuja reputação mal se estendia além do meu bairro. De repente, me vi cercado por alguns grandes nomes da indústria. Não apenas Polk e Tony,
mas também produtores estabelecidos como LES, a West e Kurt Gold. Profissionais que realmente sabiam como trabalhar em um estúdio e criar batidas com os mais altos padrões. Também havia rappers lá, como Nori, Slick Rick, mais tarde, Nas, que já eram muito estabelecidos na cultura. Seria muito fácil, até compreensível, que eu me sentisse intimidado pelo ambiente em Bearsville. Eu estava longe de casa, em algum estúdio no meio da floresta. A maioria dos outros artistas lá estava muito à frente de mim em termos de sucesso. Muitos rappers na minha situação teriam olhado ao redor, ficado nervosos e pegado o primeiro ônibus de volta para casa, fugido de volta para a segurança de seu bairro em vez de se submeterem à intensidade de estar trancados em um prédio com sua concorrência por 2 semanas. Eu não iria a lugar nenhum. Bearsville era como o paraíso para mim. Eu adorava que estávamos no meio do nada e não havia mais nada para me distrair além da música. Eu estava completamente focado. Eu não era o rapper mais polido lá, nem o melhor letrista, mas eu estava determinado a ser o mais esforçado. Outros caras podiam começar o dia de ressaca ou sentados em seus quartos fumando maconha, mas eu não ouvia esse tipo de distração. Assim que acordava, a única coisa que eu fazia era sair para correr na floresta. Depois era hora de ir para o estúdio. Geralmente, eu era o primeiro a chegar lá. Depois de me registrar, eu ia de sala em sala, pedindo a cada produtor para me deixar ouvir a última batida em que estavam trabalhando. Depois de ouvi-la algumas vezes, eu ia sentar em algum canto e tentar escrever um verso para ela. Depois de terminar, eu voltava para o estúdio e pedia ao produtor para gravar o que eu tinha criado. Era uma plateia muito exigente, mas eu estava determinado a me destacar. Eu queria ouvir alguém dizer, não, ele tem algo bom toda vez que eu terminasse um verso. Eu era uma fera total, dia após dia. Chegou ao ponto em que eu tinha rimado em todas as faixas que Poke e Tony tinham criado e ainda queria mais. Acabei rimando em faixas inacabadas, basicamente apenas com as batidas, porque minha criatividade estava fluindo tão intensamente e eu tinha muito material. Eu gravei mais de 36 músicas em Bearsville, muitas das quais acabaram sendo lançadas em Power of the Dollar. Eu entrei no acampamento como um desconhecido relativo, confiante em minha habilidade, mas também incerto sobre onde eu me destacava como MC. Depois desses 18 dias, eu sabia com certeza que eu pertencia. É extremamente poderoso enfrentar a concorrência de frente e sair do confronto sabendo que você tem o que é necessário. Essa confiança fica com você por um longo tempo. Meu tempo em Bearsville me deixou com material mais do que suficiente para o que deveria ser minha estreia na Columbia. Enviamos a música e o selo me deu uma data de lançamento. Comecei a me preparar para o que sabia que seria um lançamento importante. Mas à medida que a data de lançamento se aproximava, ficou claro para mim que eu era o único fazendo qualquer preparação real. A Columbia realmente não me entendia como artista. Eu podia ver que eles simplesmente iriam lançar o álbum e esperar que algo acontecesse. Se desse certo, ótimo. Se não desse, então eu estaria fora. Pode ser que fosse assim que eles faziam as coisas, mas essa abordagem não era aceitável para mim. Eu tinha colocado tudo o que eu tinha no tempo em Bearsville, e eu sabia que tinha o material certo. Minha vida inteira dependia do álbum ser um sucesso. Se você vai simplesmente me jogar na parede e esperar que eu grude, então eu vou me transformar no seu simpático Homem-Aranha do bairro. Eu não tinha um plano B caso meu álbum não funcionasse. Então comecei a procurar uma maneira de me tornar uma prioridade. Eu ia criar minha própria cola. Naquela época, o hip-hop estava em um estado cauteloso por causa das recentes mortes de Biggie e Tupac. Todo mundo estava com medo de uma nova guerra começar, e se tornou tabu mencionar o nome de outro rapper em sua música. Se as pessoas trocavam farpas, eram tão sutis que apenas um fã hardcore pegaria. Por exemplo, quando Nas queria atacar Jay-Z, ele não o fez pelo nome no início. Em vez disso, ele rimou algo como: aposto 20 mil que vou vencê-los, ameaças vou enviá-los, Lex com TVs, o mínimo, adrenalina sexual doente. Para o mundo exterior,
não parecia nada, mas nós que estamos na cultura sabíamos que Jay-Z andava por aí em um Lexus com uma TV. Então aquilo era um ataque subliminar a Jay. Nas pode ter sido sutil em seus ataques, mas na lacuna criada por aquela trégua não dita entre os rappers, eu vi uma oportunidade de ouro. Eu não tinha assinado nenhuma trégua. Não havia rappers por aí que tivessem valor para mim como amigos. Mas como inimigos, bem, isso era outra história. Eu sabia que se alguém tivesse confiança para sair das sombras e abraçar novamente a tradição do hip-hop de disparar tiros diretos, o burburinho seria ensurdecedor. Decidi ser essa pessoa. Hawtor Robb não tinha a intenção de apenas atacar uma pessoa, era um ataque a toda a indústria. Era como se eu estivesse dizendo, se nenhum de vocês quer ser meu amigo, então todos nós seremos inimigos. Eu ataquei praticamente todo mundo, Jay-Z, Wu-Tang, Big Pun, Missy Elliott, Will Smith, Jada Pinkett, Slick Rick, DMX, Bob Brown e Whitney Houston foram todos mencionados nominalmente. Para sinalizar que eu estava interessado apenas na competição, e não em hostilidade real, incluí uma linha que dizia tenho tramado contra Pac e Tony desde que me encontraram, direcionada aos Trackmasters também. Apenas para mostrar que até meus parceiros não estavam imunes a serem atacados. Em seguida, adicionamos o Mad Rapper no refrão, dizendo isso não é sério, ser quebrado pode te deixar louco, para trazer um pouco de leveza à situação. Mesmo com esses esclarecimentos, a música causou um alvoroço assim que foi lançada na Hot 97, a principal estação de rádio de Nova York na época. A maioria desses artistas não estava preparada para alguém mencionar seus nomes em uma música. Em toda a cultura, todos estavam se perguntando, uau! Quem é esse cara novo? Por que ele está mencionando o nome de todo mundo e não se importa com nada? Alguns dos maiores, incluindo Jay-Z, Big Pun e o Wu-Tang, tiveram respostas para mim. O que era exatamente o que eu esperava? Eu precisava de algo que chamasse a atenção para mim, e Hawtor Robb me fez ser notado imediatamente. A Columbia pegou a música e a colocou na trilha sonora de Através do Fogo, o que me expôs a um público mais amplo. Tudo estava indo de acordo com o meu plano, mas então eu fui baleado, o que basicamente interrompeu tudo o que eu havia colocado em movimento. Acabaria levando mais alguns anos para alcançar a estreia de sucesso que eu havia trabalhado tanto para alcançar. Mas eu ainda aprendi uma lição valiosa com Hawtor Robb, as pessoas sempre respondem a um competidor. Quando você é visto como alguém que vai para a briga, em vez de fugir dela, sempre terá os olhos voltados para você. Seja no rap, esportes, política, mídia ou negócios, sempre haverá uma audiência para alguém que não tem medo de se envolver com seus rivais. Tudo o que você precisa fazer para aproveitar esse apetite por ação é manter suas emoções fora do processo. Eu não tinha problema com a maioria dos artistas que mencionei naquela música, eu tinha muito respeito por caras como Jay, Pan e Raycon. Mas ser respeitoso não iria me colocar na posição em que eu precisava estar para realizar meus sonhos. Eu tinha que demonstrar minha competitividade para fazer a indústria me notar, e foi exatamente isso que eu fiz. Eles não pararam de prestar atenção em mim desde então.